uma música do Raul Seixas que diz assim, em um dos trechos: prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser esta metamorfose ambulante. Quando a gente fala de metamorfose, a gente fala de transformação. A experiência que eu tive na natureza com metamorfose, eu me lembro que eu morava ainda lá em Maceió, numa casa, em que de repente lá no jardim, na varanda, surgiu um casulo. Aquele negócio estranho, né? Aquele pacote ali no meio das plantas, ali no meio das coisas. E a gente tinha ali um local que a gente ficava sentado, e eu percebi que aquele casulo, ele estava em processo. E a gente resolveu sentar ali e ficar observando. E não é que alguma coisa começou a acontecer? Parecia que havia alguma movimentação. E de repente, aquele casulo começou a quebrar, como se estivesse se abrindo. E um líquido escuro saiu de lá. E aos poucos surgiram antenas. Demorou mais um pouco, surgiram asas. E foi demorando mais um pouco, aquele casulo virou uma casca quebrada. E aquelas asas estavam muito coloridas. E ali naquele instante surgiu uma borboleta. E aquela borboleta voou levemente e pousou nas flores ali que estavam no jardim. E a gente vai percebendo, ou a gente até pergunta ou se pergunta, se a gente abrisse, se eu tivesse aberto o casulo, será que eu ia encontrar a borboleta lá? Né? Se eu pegasse aí um instrumento e abrisse. Certamente não ia, né? E a gente se pergunta, mas onde estava a borboleta? Que mistério é esse que faz surgir de um elemento estático, um elemento estranho, e ele se transforma de forma misteriosa, encantadora, em uma criatura que voa, em uma criatura que tem cores, em uma criatura que tem perfeição, porque se a gente olhar uma borboleta bem nos detalhes, é um encanto, ou não? Não é verdade? E a doutrina espírita nos ensina constantemente, nos remete aos ensinamentos de Jesus, que o reino dos céus, que em nós há uma presença, que em nós há uma centelha, que em nós há uma consciência, que em nós há um poder, que em nós há uma força, que em nós há uma criatura que também voa, ou volita, né? Ou se transporta pelo pensamento,
Porque assim é a realidade do Espírito. Não é verdade? Não é isso que os Espíritos, na codificação e em todas as literaturas, nos ensinam, que nós somos capazes, dependendo da nossa condição, somos capazes de voar. Ou melhor, volitar. A gente vê isso nos filmes, né? A gente vê isso em filmes que não são espíritas e em filmes que são espíritas. E a gente olha para nós e por vezes nós temos dificuldade de enxergar ou de acreditar ou de entender onde afinal se encontra esta criatura, onde afinal se encontra esta centelha, onde afinal se encontra este poder, onde afinal se encontra o reino dos céus, que Jesus nos diz: o reino dos céus está dentro de vós. Certamente, se abrirem os nossos corpos, né, se pesquisarem, se buscarem, não vai encontrar centelha nenhuma, não vai encontrar reino dos céus nenhum. Vai encontrar uma matéria, um projeto extraordinário que funciona de forma espetacular, enquanto estamos nele, ocupando-o, dando-lhe vida. Funciona assim o corpo humano. Mas ele nos serve enquanto precisamos. E depois chega o momento em que não é mais útil, ou não mais o utilizaremos dentro da nossa necessidade. A mesma coisa a gente olha na natureza. Se a gente pegar uma semente, por exemplo, né? Vamos pegar uma semente maior, um pouco maior, uma semente mais conhecida, como por exemplo do abacate. Se a gente pegar a semente do abacate e alguém olhar assim e falar para a gente: aí dentro tem um abacateiro. Tudo bem, então vamos procurar. A gente vai partir, vai fazer todas as pesquisas, mas não vai encontrar. Mas se a gente colocar aquela semente em contato com a terra, com a água, com o adubo, com os elementos, aquela semente vai se manifestar e de uma forma extraordinária vai brotar. E com o tempo vai surgir o abacateiro, ali imponente, que todos nós conhecemos. E nós? Como é que nós então surgimos? De que maneira nós nos manifestamos? De que maneira nós podemos conhecer esta característica? Conhecer esta força, conhecer aquilo que os Espíritos, ou que os ensinamentos, ou que o próprio Mestre Jesus nos diz. Ele até diz em um dos ensinamentos: sois deuses, podereis fazer as mesmas coisas que eu faço, e ainda maiores do que estas. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, nós vamos percebendo que nós somos conduzidos por compreensões e por pensamentos e por sentimentos. Aliás, os sentimentos, eles são tão importantes que eles definem, por vezes, a nossa saúde. Sentimentos, eles nos fazem sorrir, assim como nos fazem chorar. Sentimentos nos fazem nos alegrar, assim como nos entristecem,
profundamente. Sentimentos podem trazer vida, mas sentimentos também podem até matar. Eu me lembro da minha avó, falava assim, escutava ela falando com a minha mãe e com as minhas tias, falava assim: olha, contrariedade mata. E a gente sabe que contrariedade adoece gravemente uma pessoa. E o que é a contrariedade? A palavra já está dizendo. É algo que está vindo ou que está acontecendo contra a nossa vontade, a nossa compreensão, a nossa aceitação. Uma decepção, por vezes, nos adoece. Uma perda, uma falência material causa depressão. Aliás, hoje nós estamos em um tempo que a depressão está fazendo com que o ser humano se torne escravo da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias ideias, porque acumulamos contrariedades ao ponto de sucumbir aos sentimentos que nos maltratam durante tempos e tempos. Estamos numa condição evolutiva que as coisas, elas acontecem e nós temos realmente dificuldades de lidar com elas. E sentir faz parte de nós. Sentir saudade, sentir tristeza, sentir é algo que nos torna pessoas vivas. Mas existem sentimentos que são agradáveis, mas existem sentimentos que contrariam tanto a nossa compreensão, que eles se registram e se repetem por diversas vezes de forma negativa. Aí nós chamamos de ressentimento. E esse aspecto, ele é preocupante. Nós precisamos estar muito atentos aos ressentimentos. Porque a partir do momento que eu sinto algo bom, aquele algo bom me traz boas energias. O meu corpo físico vai receber aqueles fluidos de forma positiva. Os chakras, os 7 principais chakras, vão atuar de forma equilibrada e eu vou me sentir bem. Mas a partir do momento em que eu vivencio uma situação de contrariedade, uma situação que me machuca, eu preciso encontrar uma maneira, eu preciso encontrar maturidade, eu preciso encontrar auxílio, eu preciso encontrar socorro, eu preciso encontrar esclarecimento para que eu possa compreender o mais rápido possível a lidar com aquela experiência. Porque quando isso não acontece, eu posso passar a repetir aquele sentimento, passar a repetir aquela sensação, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, aquela contrariedade, e ela vai me consumindo. E ela vai me fazendo sofrer e vai me transformando as minhas atitudes, transformando a minha fisionomia, transformando a maneira como eu lido comigo,
transformando a maneira como eu lido com os outros. Porque o ressentimento, a mágoa, ela nem sempre é um ressentimento porque nós nos magoamos. Mas existe um tempo, porque nem tudo somos capazes de aceitar e entender imediatamente. Mas existe um tempo em que nós podemos trabalhar, e inclusive cientificamente nos falam que as nossas células são capazes de se recuperar, de se renovar em torno de 72 horas. Então, se nós vivenciamos algo muito ruim, aquele algo criou uma adrenalina, aquele bombardeio de emoções, de sentimentos, de sensações, atingiu o meu organismo, atingiu as minhas células. Mas eu procuro trabalhar aquilo, eu procuro usar mecanismos, e os mecanismos são diversos hoje no planeta, para que nós possamos entender ou encontrar recursos para, em tempo hábil, aquela condição, aquela experiência não nos atingir, de forma que possa criar em nós um aspecto de enfermidade. Mas muitas vezes o que acontece? Temos dificuldades de lidar com os nossos sentimentos. Muitas vezes nós os negamos. Fulano, você ficou chateado? Não, não fiquei não. Mas você mudou comigo? Não, mas você não fiquei não. Mas você nem olha para mim. Mas isso, mas aquilo. E a pessoa não admite que ficou com mágoas. Não admite que foi machucada, que se sentiu ferida. E às vezes nós estamos numa cultura ainda. A gente estava conversando há pouco, eu e minha esposa, dizendo assim: nós somos criados de uma maneira, e eu me lembro, que se a gente admitisse ou fizesse alguma coisa errada, a gente sabia que o coelho ia comer, não é verdade? Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu apanhava sem nem saber por quê. Porque era isso mesmo, a gente era muito repreendido de forma que machucava, porque a coisa não era brincadeira. Era o hábito, né, de uma época em que a gente apanhava de cinto. Eu já apanhei de cinto de ser marcado e não poder ir à aula durante uma semana. Por coisas de criança, por coisas de adolescência, por coisas. Então a gente acaba criando um hábito de falar o seguinte, de fazer o seguinte: quando a gente comete um erro, cometia um erro, a gente ia contar. O que é que você fez? Foi você? Não. Então nós aprendemos a esconder as nossas falhas, a esconder os nossos erros, com medo de sermos. E a gente crescemos. Eu passei por um tempo tendo dificuldades de admitir os meus erros. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e saiu errado. Quebrou. Quebrou o negócio da pessoa que, meu Deus, eu vou esconder isso aqui, dar um jeito, não quero nem saber. Fulano, foi você? Não, nem estou nem sabendo. E aí, às vezes, aquela mentira ou aquele esconder causa um problema, porque é de desconfiança de outras pessoas, né? Uma investigação, etc. Quando só bastava a pessoa chegar e dizer: foi, olha, eu fui tentar fazer assim, assado, e falhei. Escorregou, deixei quebrar. Ou eu fui fazer, eu me esqueci. Olha, era para eu ter feito isso. Realmente
foi uma falha minha, eu me esqueci. Olha o tamanho do prejuízo que causou. Pois é. O que eu posso fazer para reparar? Porque não tem mais jeito. Eu falhei. Às vezes as pessoas inventam. Vamos colocar, por exemplo, numa obra. A pessoa vai lá para fazer um conserto. Chega lá, fura o... né? Quebra alguma coisa. Aí, o que aconteceu? Ah, esse trem aí parece que estava tudo quebrado. Mas não foi... Não, de jeito nenhum. E o prejuízo fica para o dono. Então, esse tipo de atitude é uma cultura. Não é uma, vamos chamar assim, uma culpa nossa, mas é uma responsabilidade. Porque nós crescemos, nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. E às vezes nós escondemos o que nós estamos sentindo. E escondemos aquilo durante anos. As contrariedades. E a gente vai negando. E a gente vai mudando. As relações de casais vão se transformando. Porque as pessoas vão acumulando pequenas contrariedades. E vão acumulando. E vão mudando. E um vai começando a ficar irritado, intolerante. Vai começando a ficar com manias. E vai começando aquela maneira de repente, o outro se tornou insuportável. Diz o Rubem Alves, em um dos seus livros, que as relações, pode ser de casal, elas podem ser de duas maneiras. Pode ser um jogo de tênis, ou podem ser um jogo de frescobol. O jogo de tênis é aquele esporte que um disputa com o outro direto. E o objetivo é fazer com que o outro seja vencido. Toma daqui, toma daqui. E cada um se envolve a habilidade para vencer o outro. E nas relações, parece que as pessoas desenvolvem a habilidade para ter razão. E as discussões, elas são demoradas, mas por vezes, toma minha opinião, e aquilo acaba um ofendendo o outro, porque sabe que machuca, e um fica golpeando o outro até que alguém se dê por vencido. Já a relação frescobol, o frescobol é aquele jogo em que o objetivo não é vencer ninguém. O objetivo é não deixar a bola cair. Então, quando alguém manda a bola para o outro recebe aquela bola e procura devolvê-la da melhor maneira possível, para dar conforto, para que o outro não tenha dificuldade em voltar. E ali ficam os dois por horas, e a grande vitória é exatamente o máximo de tempo facilitando a jogada do outro. Então, muitas vezes nós podemos pensar nisso. E no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, tem um item que fala da piedade. E lá diz o seguinte, que a piedade é o sentimento, é a conduta que mais nos aproxima dos anjos. Mas o que é piedade?
Às vezes a gente fala de piedade e a gente se lembra ter pena de alguém, lembra logo de alguém que está passando alguma necessidade, alguém que, sem dúvida nenhuma, também é. Mas ter piedade, aí a minha esposa ontem falou uma coisa, um termo que é muito interessante, é nós conseguirmos nos consternar com a situação do outro, com a experiência do outro, com a atitude do outro, com aquilo que o outro está passando, com aquilo que o outro está vivenciando. E às vezes a gente não para entender que em muitas ocasiões poderíamos resolver diversas situações quando nós conseguimos, por mais minúscula que seja essa percepção, de nos colocar no lugar do outro. Não é fácil, mas às vezes é possível. E quando é possível, nós podemos mudar uma situação. E diante dos sentimentos, em algumas ocasiões muito importantes, nós só precisamos, por vezes, reconhecer. Só precisamos, em algumas vezes, pedir desculpas. Só precisamos ter a sensibilidade de não nos preocupar em estar ou não com a razão. E Jesus lembra disso de forma que é um segredo para as nossas vidas. Quando Ele nos fala sobre o perdão. Quantas vezes precisamos perdoar? A Ele, 70 vezes 7 vezes 70 e lá vai, não é? Ou seja, é uma conta infinita, o que Ele quis dizer. Não tem contagem, não há um limite, porque o segredo de viver está quando Ele mesmo fala das crianças. E criança dá essa lição para nós. A gente às vezes vê os meninos lá, no pé de briga, disputando uma coisa, às vezes até agride o outro ali de forma, aqueles tapas, aquelas coisinhas ali dos meninos. Aí alguém chega e olha, vamos fazer assim e tal, que tal brincar de outro jeito, dessa forma? Rapidinho, eles esquecem e começam a brincar de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas não é assim que funciona para nós. Porque quando alguém nos machuca, nós temos essa percepção, nós nos sentimos machucados, nós nos sentimos feridos e muitas vezes nos afastamos, ou então devolvemos na mesma moeda, ou então revidamos e aquilo ali vira algo muito mais sério. Existem pessoas que estão neste momento prisioneiras mesmo, porque em um momento em que poderiam ter pensado um pouco mais, não conseguiram vencer a ira, não conseguiram vencer o próprio orgulho da contrariedade que sofreram. Às vezes essas pessoas guardam por tanto tempo algumas coisas, que o tempo vem e lembra sobre aquilo. E de que maneira lembra? Uma enfermidade que surge,
através de uma dor, de um sintoma, em que se procura o médico e lá está o diagnóstico. Por isso que Jesus nos diz que nós podemos nos curar, ou nós podemos nos prevenir a partir de trabalhar os nossos sentimentos, a partir de trabalhar aquilo que nós guardamos, aquilo que nós escondemos, aquilo que nós podemos trabalhar e melhorar, aprendendo a lidar com as nossas emoções. Quanto mais envelhecemos, mais tendência nós temos de nos tornarmos conservadores. Às vezes até afirmamos: eu vou dar, olha a minha idade, não mudo mais não. Tem até um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto. E a gente não é pau, né? A gente é ser humano. E nós, voltando para a música do Raul Seixas, prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela opinião lá dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, que não serve mais. Eu fiz 60 anos no mês passado. A gente fica brincando, nossa, 60 anos, agora você é um idoso, né? Um menino. Hoje em dia, com 60 anos, nós somos um menino. Mas a gente já tem a carteirinha, né? Fica aquela coisa de, pois é, agora você está na melhor idade. E melhor idade para quê? Para sentir dores? Melhor idade para quê? Para se queixar? Melhor idade para quê? Para lamentar? Melhor idade para enxergar a vida de uma forma mais madura. Refletir. Dizem que quando nós somos crianças, a gente não pensa no passado e nem no futuro. A gente só pensa no agora. Criança é assim. Quer saber não, amanhã você brinca. Não, vou brincar agora amanhã. Não existe essa coisa de manhã. E ontem também nem se lembra. O negócio é viver. Viver o agora. Dá um presente para uma criança e fala para ela, abre amanhã. Nossa, é uma tortura, né? Não, abre agora, eu quero viver agora, mas hoje ainda não é Natal, mas não tem problema não. E a gente vai crescendo e se torna adulto. Aí a gente acaba não tendo nem passado e nem presente, porque a gente passa a pensar só no futuro. Fulano, por que você não vive? Por que você não viaja? Passa um tempo com seus filhos, faz o que? Não, eu tenho tenho que cuidar das coisas, eu tenho que construir, eu tenho que, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que construir as coisas do futuro, eu tenho que pensar isso, eu não tenho tempo para isso não, eu tenho que trabalhar. E a gente sabe o preço que muitas vezes pagamos pela ausência da presença, né? Ah, mas é muito difícil, mas a gente tem que se desdobrar. Não tem jeito, né? E quando a gente vai envelhecendo, aí muda. Aí a gente passa a não ter mais futuro. A minha mãe tem 82 anos. E a gente conversa e ela... futuro? Sem chance. Presente? Você não imagina, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. E muitas lembranças. Passado aos montes. Porque a gente passa a viver do passado. E o passado nem sempre é o passado
não é um passado feliz, não é um passado alegre, não é um passado de gratidão, não é um passado de reconhecimento. E passamos os dias que nos restam sem viver. Porque deixamos a criança lá atrás. E a gente passa muitas vezes até a curtir os netos. Por quê? Porque parece que eles estão dizendo: olha, agora é época de viver. Viver. É qualquer época, em qualquer idade. Sentimento não tem tempo para cuidar. Sentimento é saúde. Sentimento é alegria. Sentimento é força. Sentimento é energia. Porque são sentimentos que sustentam-nos diante das coisas da vida. Nada melhor do que alguém com um sorriso, mesmo diante de tantas experiências que a vida deixou cicatrizes. Não importa, é passado e foi muito importante, mas a vida não acabou e a vida jamais vai cessar. E quando chegar a hora, do mesmo jeito que o casulo lá surgiu, e o processo acontece, que o ser que está lá dentro do casulo, ele se esforça por natureza, ele se esforça, e ao se esforçar, ele emana um tipo de suor, e aquele tipo de suor, aquele líquido, amolece a casca, faz com que a casca se quebre, para que aquele ser que está ali, que é a borboleta, possa surgir e se manifestar. E é esse o nosso esforço de viver, de nos esforçar para vencer a nós mesmos, para amolecer a casca do orgulho, a casca da ignorância, a casca desse ser ainda tão atrasado em tantos aspectos, para quando chegar a hora, porque é passageira esta condição, nós podermos deixar o casulo e voar. Voar livres, leves e soltos, nas flores, buscando as flores das nossas conquistas. Porque assim somos, criaturas cósmicas, em experiência, em busca da nossa origem. Que este ano de 2003, ou 2023, estou querendo voltar para trás, né? Que esse ano de 2023 possa contribuir para que os nossos sentimentos se tornem cada vez mais limpos, independente da nossa idade, independente do nosso tempo, independente do que ficou, do que virá e do que está. Sejamos estes seres que onde nós formos, possamos fazer alguém se sentir melhor do que quando estava antes de nos encontrar. Paz para todos nós. Muito obrigada.